Um dos cenários da história de hoje está em uma floresta, num lugar remoto na Noruega. Uma floresta onde aconteceram várias tragédias históricas, como execução, crimes, coisas bárbaras. E esse homem foi passar um tempo em uma cabana nessa floresta com um grupo de caçadores ao qual ele passou a fazer parte. E ele contou as histórias sobrenaturais dele. E a segunda história do vídeo de hoje foi contada por um navarro. O navarro, ele é membro de uma tribo indígena de algumas localidades lá dos Estados Unidos. E ele contou a experiência, uma das experiências dele com um skinwalker. E essas são as histórias de hoje. Bem-vindos, esse é o Sempre Halloween, eu sou a Monique. Hoje eu trago duas histórias muito legais que vocês vão amar, eu tenho certeza. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um comentário, mesmo que seja um emoji ou qualquer palavra aleatória, só para engajar com a gente tentar recuperar esse canal que ficou quase 3 anos sem vídeo. Então, eu já sabia que ia ser um pouco árduo tentar recuperar, tentar ser indicada, mas eu vou tentar mais um pouquinho. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer um outro canal e eu gostaria de pedir muito a colaboração de vocês com engajamento, tá bom? Então, vamos para as histórias de hoje. Se você tem uma história, pode me mandar lá no direct do Instagram. Se não couber a história lá, eu vou deixar um e-mail também. Vou criar um e-mail, na verdade, para vocês enviarem as histórias de vocês. Mas pode mandar no direct. Se tiver muito grande e a história não couber lá, manda uma mensagem para mim. Monique, tem uma história, mas ela é longa. Aí eu vou te passar o meu e-mail pessoal. Mas, por enquanto, eu vou criar um e-mail que daqui a pouco eu vou estar divulgando para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos para a primeira história do dia, que é a história que se passa na floresta da Noruega. Vamos lá. Muitos anos atrás, por volta de 2004, fui convidado para integrar uma equipe de caça ao corso em uma cabana isolada na Noruega. Num lugar marcado por folclore antigo e acontecimentos sombrios, pessoas iam muito nesse local para acabar com sua própria vida. Crimes também aconteceram por lá e até uma execução no século XIX. Era um lugar pesado por conta de tudo que ocorreu ali. O grupo era tradicional, cheio de histórias e gente que já caçava há várias décadas, mas os tempos mudaram. Alguns haviam parado, outros tinham se mudado e novos membros entravam no time. Eu mesmo tinha mudado de casa alguns anos antes e ainda tinha muito o que resolver na vida antes de poder pensar em hobbies. Às vezes me pego pensando que poderia escrever um livro inteiro sobre tudo que vivi depois dessa mudança. Histórias de verdadeiro horror. Mas isso fica para uma outra temporada. Sou escritor. Escrever é uma profissão solitária. Você, o teclado e seus próprios demônios. Mas, de certa forma, escrever também ajuda a expulsá-los. A cabana onde ficaríamos se chamava Cabana número 9, no condado de Hedmark. Hedmark é uma região de pequenas comunidades enfiadas no meio da floresta. Lembra Arkansas, só que mais escura, mais fria e muito mais antiga. O povo dali é duro, herdou o sangue dos finlandeses que migraram para a Noruega e Suécia entre os séculos 16 e 17. Eles deixaram a fome para trás e trouxeram novas técnicas agrícolas para sobreviver, como semear centeio nas cinzas ainda quentes das queimadas controladas. Essas pessoas viviam em contato íntimo com a floresta, e com esse contato vinham também as lendas de elfos e outros seres da floresta, que poucos ousam mencionar. Havia ainda o conhecimento do livro negro, feitiços para estancar sangue, para fazer alguém se apaixonar ou enlouquecer, e truques para colocar a magia da natureza em objetos cotidianos. Lembro que um armeiro famoso da região tinha feito seu próprio rifle de pederneira. Para finalizá-lo, ele pegou uma cobra pequena, colocou no cano e disparou. Isso consagrava a arma
Dizia que ela estava espiritualmente despertada. Desde então, aquele rifle nunca errava o alvo. Mas tinha um detalhe estranho. Quando algo sinistro estava acontecendo por perto, a trava simplesmente quebrava sozinha, como se alguém tivesse armado o mecanismo e deixado cair. Esse tipo de história é comum por lá. Quem vive em Hedmark sabe. Quando cheguei à cabana número 9, me explicaram por que 3 paredes eram escuras e apenas uma era caiada. Anos antes, um homem cheio de problemas tinha ido até ali e tirado a vida sobre a mesa. No começo, achei que estavam brincando comigo, mas todos confirmaram. Inclusive, o próprio pai de um dos rapazes, um tenente-coronel aposentado do Corpo de Caçadores de Artilharia, soldados de elite, gente séria. Sim, ele disse, é verdade, ele fez isso ali, naquela mesa. A cabana era pequena, clássica, um forno, bancos encostados nas paredes e do lado de fora um galpão, tão velho que às vezes era usado como alvo para testar munição. A área ao redor tinha histórico de crimes. Sobre isso teríamos uma prova definitiva mais tarde naquela mesma semana. Um dos locais onde montávamos posto de caça era apelidado de O Andaime. O nome vinha de 1876, quando a última execução pública da Noruega foi realizada ali. Não era exatamente no mesmo ponto onde o assassinato tinha acontecido, mas perto. Aquele lugar era sombrio de um jeito que a gente sente antes de ver. Escuro, silencioso, mas não o silêncio normal da natureza. Ali não havia um único som, nem um pássaro, nem um animal, nada. Era como se alguém tivesse colocado protetores gigantes de ouvido na floresta inteira. Nenhum sinal de vida. Certa noite, um dos caras começou a passar mal e decidiu ir para casa. Fui ajudá-lo a encontrar algo no carro, segurando a lanterna para ele. Joga a luz aqui, ele disse. Fiz isso. Foi então que na estrada, atrás dele, algo passou. Uma figura branca, branca como leite. Quando a luz bateu, ele parou. Um homem, congelado sob o holofote, perguntando com os olhos: "O que está olhando?" Aquilo me deixou paralisado, mas também curioso. A luz acompanhou a figura por alguns segundos e então ela simplesmente desapareceu. Guardei aquilo para mim. Não sei por quê. Talvez porque eu mesmo precisasse acreditar que aquilo não tinha acontecido. 2 dias depois fizemos uma viagem longa até a Suécia para comprar algumas coisas. A volta foi exaustiva, então jantei e fui dormir cedo. A cordilheira estava silenciosa. O ar estava diferente, elétrico, carregado, como se um forno escondido estivesse ligado em algum canto. Acordei no meio da noite com uma sensação terrível. Olhei em volta, meu amigo dormia no banco, a porta da cabana estava fechada e meu rifle estava pendurado com o mecanismo aberto, como sempre deixávamos para a segurança. E foi aí que eu vi o homem, sentado à mesa, respirando fundo, a cabeça nas mãos, exatamente onde um homem havia tirado sua vida anos antes. O homem tinha entre 60 e 70 anos, cabelos escuros com mechinhas cinzentas, roupas antigas do fim do século XIX, uma jaqueta azul, calças escuras, tecido surrado. Eu senti o corpo todo congelar, mas uma coisa me deixou ainda mais apavorado. A porta estava trancada. Como ele entrou? Automaticamente treinei o movimento de tiro. Essa teria sido a 3ª vez na minha vida que eu carregaria uma arma com raiva. As outras 2 foram no exército, em situações extremas. Enquanto eu preparava tudo mentalmente, algo em mim ficou muito, muito calmo, como se algo assumisse o controle. Mas antes mesmo de tocar no rifle, o homem levantou a cabeça e então se levantou da mesa.
passou por mim chorando até a porta e abriu a porta trancada como se ela não existisse. Saiu e desapareceu na noite. Eu descarreguei o rifle, larguei tudo, me encolhi contra a parede do lado do meu saco de dormir e comecei a murmurar todas as pequenas orações que eu lembrava. Um vento gelado invadiu a cabana. Quando fui fechar a porta, ela parecia muito mais difícil de mover do que o normal. De manhã, meu amigo perguntou: "Foi você que acordou hoje cedo?" "Não, eu achei que fosse você." "Então quem era?" Eu só respondi: "O fantasma do homem que morreu aqui." Ele olhou para mim e disse meio brincando, meio sério: "Se ele voltar, ofereça um uísque ou um monchine. Nunca a nossa água destilada." Depois daquela noite, um mundo inteiro se abriu para nós. Estar na floresta vivendo tão perto da natureza muda a percepção. Você começa a sentir as coisas que outros chamariam de sexto sentido. Mas não é o sexto, é o sétimo, talvez o oitavo. Muita gente tem um santo padroeiro e eu tenho certeza que naquela semana ele estava nos protegendo, porque o homem que morreu ali, ele chegou muito antes de nós e provavelmente estará ali para sempre. Fim do primeiro relato. Agora nós vamos para o segundo relato, que é o relato sobre Skinwalker. Eu amo histórias de floresta. Essa primeira, se passou nessa floresta aí da Noruega. E agora nós vamos para o segundo relato, que é mais ou menos também num local de floresta. É contada pelo Navarro, que é o membro de uma tribo indígena americana. Quero deixar claro desde o início, quero permanecer anônimo, justamente por ser Navarro. Os nomes que vou mencionar aqui já foram alterados. Entre nós, Navarro, não falamos sobre Skinwalker. Não é assunto para brincadeira, nem para curiosidade, e eu, sinceramente, não quero que minha família descubra as coisas estúpidas que fiz quando era mais jovem. Mas mesmo assim, eu senti que precisava compartilhar essa história. Tudo começou numa noite em que eu, meu irmão mais velho, Shane, e meus primos mais novos, Lauren e Justin, ficamos sozinhos na casa da minha avó. Não era nada incomum. Os adultos iam para visitas, jantares, reuniões de família e nós ficávamos lá, como sempre. Mas, naquela noite, tínhamos a casa toda só para nós. E como os mais velhos entre os filhos, queríamos aproveitar nossa liberdade, do nosso jeito. Decidimos sair e caminhar até um lago próximo para tentar pescar tarde da noite. O lago fica numa área meio isolada, perto da borda do penhasco. A trilha até lá é cercada por árvores de um lado e do outro lado por um parque de rocha. Sempre foi um lugar muito bonito durante o dia, mas à noite parece outro mundo. Enquanto caminhávamos, meu primo Lauren começou a falar sobre um jogo que ele e um amigo tinham o hábito idiota, e agora percebo, extremamente perigoso, de jogar. Segundo ele, eles tentavam invocar um Skinwalker. Quando ele começou a contar isso, eu já senti uma pontada de desconforto. Era como se tudo em mim dissesse para não continuar aquela conversa. Mas ele seguia contando, animado, explicando que eles assobiavam no escuro ou diziam a palavra Navarro para Skinwalker 4 vezes. E aí, ele começou a nos provocar. A mim, ao Shane e ao Justin. Dizia que nós não teríamos coragem de repetir aquilo, que éramos covardes. Sabe como primos são? Ninguém quer ser o medroso do grupo. E sendo eu o primo que sempre tentava bancar o destemido e também alguém que adorava qualquer oportunidade de calar a boca do Lauren, decidi que eu ia provar meu ponto. Encontrei uma pedra grande e firme, encostei minhas costas nela, de frente para a área arborizada e gritei a palavra Skinwalker 4 vezes. Assim que a quarta saiu da minha boca,
o assobio veio. Naquele exato instante, meu corpo gelou. Eu sabia, no fundo da minha alma, que eu tinha feito algo terrivelmente errado. Era um assobio que não parecia humano, mas também não parecia de animal. E o pior é que quando você ouve um assobio desses, seu corpo responde antes que seu cérebro entenda. Os pelos arrepiam, a espinha endurece, você fica paralisado por um segundo. Eu sabia que aquele assobio pertencia a um skinwalker. Então olhamos imediatamente para a floresta. O detalhe é que aquela floresta nem era tão densa. Dava para ver até o começo da parede do penhasco. A gente tentava localizar de onde vinha o som, mas nada parecia claro. Foi então que percebemos que não vinha da floresta, e sim do topo do penhasco. Levantamos o olhar e vimos um homem lá em cima. Um homem parado, olhando diretamente para nós. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Ele tinha estatura média, era magro e sua pele era de um cinza, pálido, quase morto, com marcas escuras pelo corpo, o que nós chamamos de morto-cadáver. Seu cabelo era desgrenhado, selvagem, e seus olhos um amarelo sujo, brilhante, cheio de raiva. Aquela criatura, aquele homem, aquela coisa, nos encarava como se estivesse decidindo o que fazer com a gente. Ficamos paralisados. Não havia nada que pudéssemos fazer, além de olhar de volta. Então, ele se ajoelhou. Lentamente colocou a mão na beirada do penhasco e começou a descer. Mas não como uma pessoa normal. Ele descia de cabeça apontada para o chão, usando os 4 membros como se fosse uma mistura de animal e humano. A melhor forma de descrever é como o Homem-Aranha descendo um prédio, mas muito perturbador. Quando ele finalmente chegou ao chão, nós corremos, não pensamos em nada, só corremos. E enquanto corríamos de volta para a casa da minha avó, podíamos ouvir um par extra de passos atrás de nós. E o mais aterrorizante, não eram apenas passos seguindo reto. Eles mudavam de direção. Primeiro passo para o lado direito, depois para o lado esquerdo, depois para trás de nós de novo, como se essa coisa estivesse circulando ao nosso redor enquanto corríamos. A curiosidade me dominou e por um segundo eu olhei para trás. E foi aí que eu vi um coiote nos perseguindo. Naquele instante, tudo que minha mãe já tinha me dito veio à tona. Nunca olhe diretamente nos olhos de um skinwalker, porque isso pode te deixar muito doente ou até te matar. Então eu virei o rosto imediatamente para frente e só corri. Finalmente chegamos à casa da minha avó. Entramos desesperados, trancamos a porta. Ninguém teve coragem de olhar pela janela. Nos reunimos na sala tentando respirar, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, então, o skinwalker começou a bater na janela da casa. Nós pulamos. Mesmo com as cortinas fechadas, dava para ver os olhos dele, brilhando, amarelos, do outro lado. Aquilo foi a visão mais horrível que eu já tive. E então, ele se afastou da janela. Seu olhar sumiu. Mas logo em seguida, um estrondo enorme veio do teto. Passos correndo pelo telhado, se movendo de um lado para o outro como se estivesse nos caçando lá de cima. Depois vieram batidas fortes como socos ou pedradas no telhado. Parecia que queria quebrar tudo, destruir tudo. Nós nos ajoelhamos, juntamos nossas cabeças no chão, tremendo. Era como se aquilo estivesse se divertindo em nos torturar. E de repente tudo parou. A próxima coisa que me lembro é de acordar no chão, junto com meu irmão e meus primos, ainda na sala. Como se todos tivéssemos apagado ao mesmo tempo. Quando levantei, saí lá fora tentando entender se aquilo tinha sido real. Foi quando vi as pegadas humanas,
de uma pessoa descalça circulando em torno da casa. Segui as marcas até a trilha que dava para a floresta e foi ali que parei. Eu não tinha coragem de entrar, só olhei para a linha da árvore e aceitei que aquilo era o fim da noite e que tinha passado dos limites. Mas mesmo depois disso tudo, eu ainda vou ao lago à noite para pescar. Sempre me ensinaram que a pior coisa que podemos fazer é deixar essas criaturas mudarem a forma como vivemos. Esse é o propósito delas, fazer com que tenhamos medo do mundo, medo da noite, medo de viver. Então, eu sigo com a minha vida como sempre. E obrigado por ouvir minha história. Tenho muitas outras sobre skinwalkers e outras criaturas que posso compartilhar se as pessoas quiserem ouvir. Fim do segundo relato. E se vocês gostam de histórias de skinwalkers, eu posso trazer mais. Deixe aqui nos comentários os títulos das histórias que vocês querem que eu traga aqui. E se tiver alguma história, por favor, me envia lá no direct do Instagram, tá bom? É sempre Halloween também. Deixe o seu comentário, por favor, seu like ou seu comentário, o que você puder engajar com a gente, se puder indicar também o canal. E por hoje eu fico por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!